O nome do Senhor Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto de louvores e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino, irmãos. Hino 118. Hino 118, 118. Glória a Deus. Deus
Cantemos mais um hino, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Aleluia. 157. Hino 157, 157. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a teu santo nome. Chamemos o hino para a oração, irmãos. 316. Hino 316, 316. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Deus. Agora, querida Irmandade, chegou o momento de orarmos ao Senhor Deus. Glória a Deus. Já cantamos hinos, já sentimos a Tua presença. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que ainda não sentiu, busque esta comunhão com o Senhor. E peça a Ele que Ele visite a tua alma, pois em nosso meio, irmãos, o Senhor não precisa do homem para nada. O Senhor não precisa de palavras bem colocadas, persuasivas, frases de efeito. Ele só precisa da sua humildade, da sua humilhação, para que possas entrar no teu santuário, entrando no santuário do Senhor, aleluia, em reverência, humildade, aleluia, fazendo de fato o que veio fazer aqui, que é cultuar, um culto de louvor e adoração a Deus. Esse é o nosso objetivo principal de estarmos aqui. Nós viemos, aleluia, oferecer um culto de louvor a Deus, pois Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e ação de graça. Aleluia. E agora vamos nos prostrar de joelhos em ato de humilhação e reverência ao nosso Deus. Aleluia. E vamos apresentar alguns pedidos que chegaram até aqui, pedidos por enfermidades, tribulações, causas e famílias. E também a quem o Senhor trouxer a palavra de oração, apresenta nas mãos do Senhor, que mais uma vez, pela sua misericórdia, sendo da sua vontade, que Ele nos envie do alto do céu a tua santa palavra. Todos juntos em santa oração, busquemos a face do Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim na terra como no céu.
Filho, nosso Rei, Salvador Jesus Cristo, continuamos prostrados diante da Tua santa presença, em continuação a esta oração que já elevamos a Ti. Pai amado, continuamos, Senhor, para Te agradecer, Senhor Deus, por todo o bem que Tu operas na nossa vida. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelo alimento, pelo lar, pelo calçado, pelas vestes. Te agradecemos pela família, Senhor, pelos amigos. Te agradecemos, Senhor, maiormente pela obra de salvação que Tu operas na nossa vida. Graças damos a Ti, ó Deus e Pai, por ter enviado o Teu Santo Filho para vir e nos mostrar o caminho que nos conduz à salvação. Pai amado, um caminho, Senhor Deus, de humildade, de obediência, de simplicidade, de mansidão, de amor, de misericórdia. Pai, e todos nós temos dificuldades de andar neste caminho, mas nesta noite, em nome do Teu Santo Filho, nós rogamos, dá-nos das armaduras do céu, dá-nos das virtudes celestiais, dá-nos do Teu amor, Senhor. Nós desejamos Te amar acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nós queremos obedecer a Tua palavra, mas nós falhamos, nós pecamos. Perdoa-nos em nome de Jesus, nós rogamos mais uma vez. Perdoa, Senhor, a nossa falta de amor, de paciência, de compaixão, de misericórdia, de temor. Perdoa-nos, ó Pai Celeste. Nós desejamos ser igual ao Mestre, mas é só com o operar do Teu Espírito Santo, é só com a transformação, Senhor, que Tu operas em nós, que seremos então parecidos com o nosso Mestre. Pai, graças damos a Ti por esta noite estarmos reunidos aqui, Senhor, que nós não venhamos nos preocupar com as coisas, Senhor, eternos afazeres da vida neste momento, mas que possamos entregar a Ti o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Ajuda-nos a estarmos em comunhão contigo, Tu que és o formador de tudo, que não precisa de nós para nada, mas que se alegra de ver-nos reunidos para Te louvar, Senhor.
seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos chamar mais um hino e aguardar que o Senhor, sendo da sua vontade, mande a sua palavra. Quem sente pode chamar. 238. Hino 238, 238. Glória a Deus. Querida Irmandade, chegou o momento da Santa Palavra do Senhor Deus. Se o Senhor já tem revelado alguns dos teus servos, façam a vontade de Deus. Estamos nessa liberdade e o Senhor Deus seja louvado. Amém.
Aleluia. Santo és tu. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. O Senhor tem apontado a sua palavra no livro aos Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Versículo 28, a partir do versículo 28. Glória a Deus. Romanos 8, a partir do versículo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a eles também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
O Senhor mostrou principalmente esse versículo 28, irmãos. Onde o Senhor revelou a Paulo que escrevesse, inspirado pelo Espírito Santo, muitas coisas o Senhor mostrou a este apóstolo, muitas coisas o Senhor Jesus falou diretamente a ele. Em outro ponto, ele relata que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá muitas coisas foram reveladas a ele que não foi lícito que ele passasse. Então, grande obra o Senhor fez na vida desse apóstolo e usou muito dele para que hoje pudéssemos ter estas cartas, estas orientações maravilhosas, profundas, inspiradas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Mas também sabemos, irmãos, que não foi fácil para que ele também fosse aceito pelos demais apóstolos. Aleluia. Pois ele era um perseguidor dos cristãos. Aleluia. E algumas coisas também o Senhor mostrou para ele e não para os outros. Aleluia. Mas o Senhor, Ele vai fazendo a obra dele de salvação, de abertura de mente, abertura de coração em todos os seus filhos. Ninguém está preparado. Todos estão em processo de aprendizado, processo, aleluia, de purificação, santificação. Aleluia. E o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vai abrindo as nossas mentes. Aleluia. Ele vai desconstruindo aquilo que colocamos como limites para o Senhor, pois o Senhor, aleluia, não pode ser esquadrinhado. Não podemos estabelecer limites para o Senhor. Aleluia. E aquele que procura, que abre o seu coração para o Senhor vai mostrando coisas diferentes. O Senhor vai mostrando outros ângulos de visão, às vezes de um mesmo ponto. Aleluia. E assim o Senhor fez com Paulo também. Aleluia. Como exemplo, podemos citar que Paulo, aleluia, defendia que a graça também era para os gentios. No entanto, os demais apóstolos não aceitavam. Eles achavam que deveria ser apenas para aqueles que fossem os judeus ou que estivessem circuncidados. Então, os apóstolos colocavam um limite para a misericórdia de Deus, estabeleciam regras para a atuação do Senhor Deus, da graça do Filho de Deus. Aleluia. Mas, no tempo determinado por Deus, o Senhor abriu a mente deles, deu visão, revelação. Aleluia. E pela humilhação e aceitação, compreenderam
aleluia, a magnitude da graça do Filho de Deus. Aleluia. E assim, o Senhor não mudou aquilo que Ele falou, aquilo que eles pensavam. O Senhor só deu um novo ângulo de visão. Aleluia. Para aquilo que era a graça do Filho de Deus. Aleluia. A graça continuou no meio dos judeus, para aqueles que eram circuncidados, mas ela também estava aberta para os gentios que não eram circuncidados. Aleluia. E assim o Senhor vai abrindo, modelando, e aquele que é humilde, ele vai aceitando, absorvendo aquilo que o Senhor traz. Aleluia. Glória a Deus. Como revelação, aquilo que o Senhor traz, como um novo ângulo de visão. E a nossa vida toda é pautada nesses processos de abertura. E quanto mais nós estamos em humilhação diante de Deus, suplicando a sua misericórdia, abrindo o nosso coração, mais Ele vai abrindo os seus mistérios, mais Ele vai desdobrando mistérios que já foram abertos, e o Senhor vai mudando a nossa visão. Aleluia. Mas tudo termina, aleluia, no amor, na recuperação, na restituição da primeira caridade. Pois aí está, aleluia, a porta, aí está o caminho, que é Jesus Cristo. É o amor, é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E o Senhor tem nos separado, irmãos. O Senhor tem estabelecido, o Senhor tem quebrado alguns paradigmas, alguns pensamentos que tínhamos, pois Ele foi nos abrindo novos olhares, novos ângulos sobre a palavra do Senhor, com uma interpretação, aleluia, pela guia do Espírito Santo, que revelou novos mistérios, que na verdade estavam citados em Apocalipse 10, no livrinho de mensagens. Estão todos nas Sagradas Escrituras e não se pode desmembrar. Aleluia. Pois o Senhor, Ele não se contradiz. Aleluia. Aquilo que Ele fala, aleluia, aquilo que Ele decreta, está decretado. Porém, dentro da nossa limitação, da nossa percepção, do nosso entendimento, pouco entendimento, às vezes até parece que há contradição, mas o parecer que há contradição é somente o ângulo errado de visão com que o ser humano limitado enxerga as coisas do Senhor. O Senhor que é infinito em sabedoria, aleluia, em poder e em glória. E nessa noite o Senhor trouxe esses 3 versículos, aleluia, versículos que, diante dos processos que passamos, pela nossa fraqueza, limitação, às vezes parece contraditório, pois está escrito aqui
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Quando é falado que todas as coisas, não há exceção. Não há uma única exceção. E não há uma única contradição nisso. Pois o Senhor já nos instruiu. O Senhor já nos abriu que tudo o que acontece em nossas vidas foi estabelecido por Deus como um plano perfeito de salvação. Porém, o olhar do Senhor é muito mais elevado do que o nosso. Então, não tem como a gente entender na profundidade o que algo que aconteça em minha vida que possa contribuir para a minha salvação. Às vezes tem coisas que não compreendemos. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos disse: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas, Senhor, parece que é tão difícil caminhar nessa terra. Parece que a minha prova é tão pesada. Às vezes parece que é contraditório. Mas o Senhor te fala: é apenas o ângulo que você está enxergando a tua prova. É apenas uma visão limitada que te impede de enxergar que o fardo é leve e o jugo é suave. Aleluia. E que mesmo a prova mais ardente na sua vida, mesmo a dificuldade maior que você passe, ou que passou, ou que está passando, aleluia, contribui para o bem, aleluia, de todos vós que amam a Deus, aleluia, sem uma única exceção, aleluia, glória a Deus. Mas como mudará essa minha visão? Como algo tão dolorido, tão sofrido, poderá, aleluia, ser interpretado, sentido por mim, aleluia, como algo leve e suave? Glória a Deus, aleluia, aleluia. É através da transformação que eu estou fazendo no seu ser. Glória a Deus. Estou mudando a sua visão para enxergar, aleluia, tudo aquilo que acontece na sua vida como um bem para você, que é um espírito que tem sede e tem desejo e anseia voltar a morar comigo na minha glória. Pois não és essa carne que um dia a terra comerá. Aleluia. Não é esta carne que voltará ao pó, mas é a sua alma, o seu espírito, aleluia, que anseia voltar para a sua casa. Aleluia. E diante de tudo aquilo que o modelo que é Jesus Cristo nos deixou como caminho, aleluia, é que sabemos que para retornarmos, aleluia,
teremos que passar pelo caminho estreito, mas o caminho é estreito para esta carne. E o Senhor falou que devemos olhar para as coisas do alto, pois as demais seriam preparadas para nós. É uma promessa do Senhor. Mas às vezes, pela ansiedade, a preocupação, a visão demasiadamente material, aleluia, a falta de confiança no Senhor, nos faz colocar um fardo pesado sobre as nossas costas. Mas este não é o meu fardo, te diz o Senhor Jesus. Aleluia, não fui eu que coloquei esse fardo para você carregar. Aleluia, aleluia. Mas o meu plano é perfeito. Ainda que carregues esse fardo pesado que tu mesmo colocou nas suas costas, aleluia, ainda isso contribui, aleluia, glória a Deus, para o bem da sua alma. Ainda isso eu aproveito para a purificação do seu ser, da sua alma. Glória a Deus. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor, mais uma vez, Ele vem nos prometer, aleluia, uma transformação, aleluia, e através da abertura do teu coração, para que o Senhor faça essa transformação, eu mudarei a tua visão, uma visão que passará a olhar para as coisas do alto. E com essa visão, e não mais uma visão limitada, terrestre, uma visão material, aleluia, tu carregarás apenas o meu fardo leve, te diz o Senhor Jesus, e o meu jugo, aleluia, que é suave, aleluia, aleluia, este será o jugo, pois estarás junto comigo, pois o jugo é meu, o fardo é meu, te diz o Senhor, aleluia, você apenas está me acompanhando, aleluia, quem está carregando sou eu, por isso que para você é leve e suave, aleluia, mas não coloques mais o fardo pesado, um fardo de desconfiança, aleluia, uma ansiedade pelo amanhã, não confiando na minha palavra, sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Quando foi que eu te desampararei? Quando foi que eu, aleluia, deixei que você e os seus perecessem? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não carregues mais este fardo pesado, aleluia. Estejas comigo, confiando em mim, aleluia, pois assim o fardo será leve e o jugo será suave, conforme eu já te prometi. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele vai abrindo os horizontes para aquele que se permite, aleluia, para aqueles que se deixam trabalhar pelo Senhor. Aleluia. Aqueles que não colocam um teto, aqueles que não ficam aprisionados, aleluia, em sabedoria humana, em jugo pesado, aleluia. E assim o Senhor fez conosco,
O Senhor abriu novos mistérios. Aleluia. O Senhor preparou-nos como novos odres para suportar um vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito Deus. Mas o Senhor nunca dispensou o vinho velho. Aleluia. Mas para este povo, para este pequeno povo, o Senhor trouxe um vinho novo. Aleluia, glória a Deus. E Ele vem preparando, aleluia, o odre que é o seu coração para suportar, aleluia, o vinho novo. Aleluia, glória a Deus. Pois se permitiram, absorveram, ouviram a voz de Deus, aleluia, deixaram o Senhor abrir os vossos horizontes. Mas já chegamos no ápice. A partir daqui já não tem mais nada para aprendermos. Não é assim, irmãos. Quem pensa dessa forma, aleluia, já passa a estabelecer limites para o Senhor, já passa a querer esquadrinhar o Senhor. Até aqui é o Senhor, se não for assim, não é o Senhor. Não temos condições de esquadrinhar o amor do Senhor, a sua misericórdia, a sua grandeza, o seu amor. Aleluia, glória a Deus. E mesmo dentro dos próprios mistérios, o Senhor foi nos abrindo, aleluia, o ângulo perfeito para cada ponto que ali tinha sido passado para nós. Aleluia. E aqueles que não colocaram um teto para o Senhor, aqueles que não estabeleceram um limite para o Senhor e se puseram aos pés do Senhor, buscando a sua misericórdia, o seu amor, a sua sabedoria, a sabedoria do alto. Entenderam que ali não estava acontecendo uma novidade, mas apenas um ângulo com uma melhor visão daquele mesmo ponto. Glória a Deus. Aleluia. E aí percebemos que não éramos tão especiais assim, que aquilo que tínhamos feito, lutado para defender o Senhor Deus e o Senhor Jesus, não tinha sido algo da vontade do Senhor Deus e do Senhor Jesus, e que na verdade foi a maior causa de estarmos nessa terra, correndo este risco de não voltar. Aleluia. Então não foi mudado aquilo que o Senhor passou, apenas o Senhor nos mostrou de um outro ângulo. E aquele que não estabeleceu um limite, que buscou se enquadrar dentro da misericórdia, se enquadrar dentro do amor do Senhor e da humildade, e compreenderam que tudo aquilo que enaltece o homem, tudo aquilo, aleluia, que aumenta o seu orgulho, é vaidade, e a vaidade não volta para o céu. E dentro desta compreensão, aleluia, o Senhor está nos conduzindo para esta purificação, aleluia, nos limpando deste grande mal que nos impede de voltar, restituindo
a primeira caridade que perdemos ainda lá no céu. Aleluia. Reconhecendo que erramos muito diante do nosso Deus e do nosso amado Senhor Jesus. Desta forma, o Senhor está nos conduzindo, aleluia, para mais próximo do modelo, para que assim possamos entrar nessa porta estreita, aleluia. Mas com essa mudança de visão, de sentimento, de perspectiva que eu estou promovendo na sua vida, aleluia. Tudo aquilo que é necessário para que você se enquadre nesse modelo que é o meu filho, aleluia, não será mais pesado. A sua prova não vai mudar, aleluia. E todas as provas necessárias, todos os processos necessários para a sua purificação, você passará, mas passará de uma forma diferente, sentindo uma leveza, aleluia, sentindo um jugo suave, aleluia, com o seu coração jubilando na minha presença, por estar tendo o privilégio de ser purificado, de receber a misericórdia pela minha graça e de ter a oportunidade de voltar para a minha glória e não perecer no tormento eterno. Aleluia. Esta é a maior obra que eu posso fazer na sua vida. Aleluia. Mas, Senhor, também precisamos da parte material. Olha para as coisas do alto, e as demais eu prepararei para ti. Confia em mim que o fardo ficará leve. Aleluia, glória a Deus. Quantas obras eu já fiz na sua vida e ainda não compreendeu que é eu que estou conduzindo tudo? Aleluia. Eu estou à frente do teu plano de salvação. Aleluia. Eu estou conduzindo tudo com perfeição. Aleluia. Não duvides. Aleluia. Pois não duvidando, tu estarás confiando no meu poder, confiando na minha providência. Aleluia. Glória a Deus. Mas se humilhe, me peça sabedoria que eu te darei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pois eu também anseio para que todos vós não sofram mais com um fardo pesado que não sou eu que estou colocando nas suas costas. Glória a Deus. Aleluia. Eu anseio em transformá-los, aleluia, para verem os processos, para verem a minha graça de um ângulo diferente do que tem visto até agora. Aleluia, glória a Deus. E tudo aquilo que está acontecendo, aleluia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aqui, irmãos, fica claro
pela abertura dos mistérios que nos deixou, aleluia, cientes que a nossa vida não começou aqui nessa terra. E quando fala que Deus chamou por seu decreto, aleluia, pois ele decretou que aqueles que ele conheceu, como está escrito no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, não há injustiça de Deus em predestinar os seus filhos, pois a predestinação está relacionada com aquilo que dantes aconteceu, aquilo que, aleluia, se passou ainda lá no céu. E vivemos cenários repetidos aqui nessa terra. Aleluia. Onde o Senhor nos deu uma nova chance para que ao final fosse separado, aleluia, o joio do trigo. Aleluia, glória a Deus. E serão separados por suas atitudes, aleluia, por sua humildade, pelo uso da chave de Davi. Aleluia. Pois estamos todos sendo submetidos, aleluia, a cenários, a repetições, para que aqui, com a nossa memória desligada, porém com o nosso emocional 100% ligado, aleluia, tivéssemos a oportunidade de fazer boas escolhas, aleluia, tivéssemos a oportunidade de escolher, aleluia, glória a Deus, em ser conforme a imagem de Jesus Cristo, de ser conforme o modelo, aleluia, como o Senhor aqui já fala, que nos predestinou a isso. Por isso, estamos aqui pela fé, aleluia. Para o homem, certamente, é loucura, mas com a visão que eu já estou abrindo nos olhos de vós, uma visão, aleluia, para o alto, uma visão não material, uma visão não do homem, aleluia. O que estamos fazendo aqui, cultuando ao Senhor Deus, aleluia. Com os olhos da carne, ninguém está vendo o Senhor aqui, aleluia, mas com o sentimento da alma, aleluia, com os olhos do Espírito, podemos ver o Senhor Deus e o Senhor Jesus no nosso meio. Mas é pela fé, aleluia. O Senhor não vai se materializar aqui, aleluia, glória a Deus, pois senão não seria pela fé, mas seria por aquilo que estamos vendo, aleluia. Mas esse caminho é pela fé, aleluia, glória a Deus. Pela fé que já fomos predestinados, aleluia, a ser conformes à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, irmãos, o Senhor já predestinou os seus filhinhos para que passassem por essa terra, para que fossem purificados e estivessem conforme o modelo Jesus Cristo, para que pudéssemos ter Ele como nosso irmão primogênito. Aleluia, glória a Deus. E aos que predestinou,
a estes também chamou. E aos que chamou, e a estes também justificou. Somos justificados pela graça, pelo sacrifício do Senhor Jesus, pois por nós não haveria condição nenhuma de justificação, somente, aleluia, pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo. E aqui a profecia que o Senhor faz a nós. E aos que justificou, a este também glorificou. Então seremos glorificados, aleluia, naquele grande dia em que o Senhor virá nos buscar, nos libertar dessa carne, nos levar para o céu. Aleluia, aleluia. E recebermos o nosso corpo novamente, que ficou lá no céu. Aleluia, nosso corpo de anjo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o qual tivemos que deixar para vir aqui passar pelos processos que passamos nessa terra. Mas pela misericórdia e pela graça, o Senhor está nos conduzindo e nos conduzirá até o fim. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda essa noite. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos juntos, em santa oração de agradecimento, oremos ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças te
Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chamemos mais um hino, irmãos. Hino 201. 201. Glória a Deus.
Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado. Amém.